pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a este evento importantíssimo, que é o nosso bate-papo acerca de um belo projeto que nós queremos apresentar, o projeto Iguaçu Águas Grandes. Eu sou o Jussier, sou candidato a deputado estadual, meu número é 11311 e nós assumimos o compromisso de falar de propostas e projetos para todo o estado do Paraná, mas nós queremos trazer hoje, o nosso assunto de hoje é o projeto Iguaçu Águas Grandes. Então eu sou o Jussier, sou de carreira, sou engenheiro de formação, sou também educador, sou funcionário público do município de Foz do Iguaçu, Paraná, há 24 anos, estou na Guarda Municipal como subinspetor, até recentemente fui o último secretário e também diretor da Guarda Municipal. Mas nós queremos apresentar o meu amigo Nilson Rafaim, um arquiteto urbanista daqui da região da Tríplice Fronteira, é prata da casa, homem de Deus, homem iluminado. Nilson, apresenta, por favor. Eu quero agradecer ao Jussier essa oportunidade de dar conhecimento. Tem um provérbio onde Deus falando para o seu próprio povo: meu povo perece porque não tem conhecimento. Então, agradecer essa oportunidade de dar conhecimento da existência de um projeto que nasceu no coração de Deus, que eu creio, que é irmanar povos e nações, tribos, né, e povos e nações. É um projeto que minha esposa Mari Andami, arquiteta, urbanista, empresária e paraguaia, junto comigo, eu sou arquiteto brasileiro. Somos aqui da sociedade civil de Foz do Iguaçu e há 30 anos estamos estudando essa região e verificamos que ela já é uma metrópole internacional, são 800 mil pessoas, né, Jussier? Então, já é a metade da população praticamente de Belo Horizonte, a metade da população de Curitiba, que é uma das maiores metrópoles do sul do Brasil, e nós temos apenas 2 pontes ligando todo esse aglomerado urbano, que só os rios separam, e que nós propomos, sim, e estamos muito contentes agora que a Itaipu está prestes a assumir o financiamento da obra da segunda ponte. E então a grande virtude que isso pode representar é que não vai ter toda a burocracia do orçamento da União, né? Mas o problema que nós vemos, Jussier, você sabe, nunca foi falta de dinheiro, porque o Brasil fez a Copa do Mundo recentemente, fez as Olimpíadas, investiu numa ponte só, um metrô de Buenos Aires, mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Em Cuba investiu nos portos lá de Cuba, investiu também na Venezuela, uma única ponte, 10 vezes mais caro, 13 vezes mais precisamente mais caro que essa. Então, nós entendemos que não é falta de dinheiro, então o problema foi falta de diálogo, e é o que você está proporcionando. Então damos graças a Deus por essa oportunidade de dar conhecimento, que nós embargamos a obra da segunda ponte em 2013 e reunimos 21 gravíssimas irregularidades. Você, engenheiro ambiental, sabe que uma obra para caminhões invadindo uma zona turística, criando praticamente uma montanha de ferro em cima do Marco das Três Fronteiras, a menos de 250 metros, é insustentável, né? Então, nós entendemos que ali nós queremos a ponte, mas que seja uma ponte para o turismo. E que seja uma obra, um projeto, um desenvolvimento autossustentável. Então, resumindo, a razão de nós não termos grandes projetos, grandes obras, a razão de não termos projetos de boa viabilidade, compatibilidade com a nossa região, não é falta de recursos financeiros, também como não é falta de recursos técnicos, conhecimento técnico suficiente.
possivelmente, como colocado por Nilson Rafaim, muito provavelmente, falta de um diálogo, falta de uma concertação e que se chegue a um consenso. Seria isso, Nilson? Exatamente, inclusive você, já membro do grupo impulsor do nosso projeto Iguaçu, Águas Grandes, nós fizemos audiências públicas do Parlamento do Mercosul em 2016 e se constituiu um grupo impulsor de um projeto Iguaçu Trinacional, Águas Grandes, que tem o propósito de mobilizar a sociedade civil e os governos para essa mesa de concertação que você se refere, e você mesmo assinou junto conosco um documento para a governadora, agora que teve recentemente lá no... Governadora Cida Borghetti teve agora recentemente, há 2 dias atrás. Lá no Rafaim Palace, nós entregamos um documento propondo a retomada dessas audiências públicas no âmbito do Mercosul, imediatamente após as eleições, que eu acredito que depois dessas eleições você já vai estar eleito e a Cida possivelmente, ou importa, independente de quem esteja, nós estamos propondo como sociedade civil essas audiências públicas para essa concertação que você se refere e incluir a proposta de um parque turístico trinacional, que essa ponte que se pretende para caminhões lá no Porto Meira, em vez de ser para caminhão, seja para o turismo, e possa, essa ponte só tem sentido lá no Marco das Três Fronteiras, Jussier, se tiver algo do outro lado. Hoje não tem nada no projeto do DENIT nem do Paraguai. Então nós estamos propondo um novo parque nacional em território paraguaio, que envolva uma cataratas belíssima que tem o Paraguai lá, que chama Cataratas do Mundaí, você sabe, e o Museu Bertone, e o Paraguai vai ter também o seu parque nacional. Eles têm uma cataratas espetacular, que é a Mundaí, então nós vamos ter agora a Cataratas Argentina, a Cataratas Brasileira e agora a Cataratas Paraguaia, que não é conhecida. Vamos ter o Parque Nacional Argentino, o Parque Nacional Brasileiro e agora o Parque Nacional Paraguaio. Jussier, no momento que o mundo inteiro está preocupado com a aceleração do aquecimento global, 3 nações se unem. Aí sim essa ponte tem sentido, né? Tem que ser uma ponte para o turismo. E se for uma ponte para o turismo, não precisa construir os acessos. Você já tem a General Meira e a Morenita ali, e com 1,5 km cada lado, de ambos os lados, do Brasil e do Paraguai, é suficiente para os acessos. Sabe quanto nós estamos economizando com essa solução urbanística? Quase 50 quilômetros de rodovias, de acessos entre os 2 países. E também 8 viadutos, não vai ser necessário construir, desde Três Lagoas até o Porto Meira e 2 grandes pontes no território paraguaio. A economia que nós estamos conseguindo, você sabe, José, são 300 milhões de dólares. Você sabe o que é uma economia de 300 milhões de dólares? Nós podemos trazer, e a nossa proposta está no nosso manifesto do Iguaçu, a ferrovia do Mercosul já. Né? Nós podemos trazer o trem de Cascavel até Hernandárias. E incrível que eliminaram do tratado que o Brasil originalmente assinou com o Paraguai, que previa a ferrovia, você sabe, e foi eliminada sem nenhuma justificativa. Então, nós estivemos conversando inclusive com o prefeito de Cascavel, porque o governo pretendia, até recentemente, levar a ferrovia de Cascavel até Dourados, no Mato Grosso. E de Dourados depois se pretendia levar até Bolívia e o Peru para cruzar o continente. É necessário realmente que o Mato Grosso tenha uma saída para o Oceano Pacífico, sem dúvida. Mas o fato de nós termos já no tratado que o Brasil assinou com o Paraguai para a segunda ponte, de 1992, prever a ferrovia, nós estamos com essa solução de economia de 300 milhões de dólares, estamos ressuscitando o trem, que estava praticamente morto, enterrado, e nós estamos trazendo de volta esse debate. A Cida, inclusive, se comprometeu lá no evento do Rafaim Palace, no café da manhã de domingo, dizendo que também ela se compromete a fazer o tramo
Cascavel Foz. E nós temos a solução econômico-financeira. Não é um sonho, não é uma utopia. Não é uma utopia. É isso que nós gostaríamos de falar. O Nilson está resumindo alguns pontos. Eu gostaria de dizer para o internauta, nós temos 1 hora para conversar, para bater um papo. Eu quero convidar você. Você entra ali no nosso Facebook, você entra ali no Jussier 11, entra no Facebook, interage ali conosco, mande as suas perguntas, seus questionamentos, seu tira dúvida. Nós vamos falar, o Nilson fez uma breve introdução nesse assunto que é recheado de propostas, você já começou a perceber. Nós vamos falar do assunto Ponte Sim e Parque Sim, nós vamos falar do turismo, nós vamos falar do turismo e lazer, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no Parque Turístico Trinacional, que prevê esse projeto entre Brasil, Argentina e Paraguai, porque nós moramos, e esse projeto ele alcança a tríplice fronteira, ele abrange toda uma região, a região oeste, centro-oeste do Paraná, vai impactar positivamente essas regiões, e por que não dizer as nacionalidades argentinas e paraguaias. Nós vamos falar do Anel Viário Metropolitano Trinacional. Então anote aí na sua caderneta, nós vamos falar do Anel Viário Metropolitano Trinacional. E por que nós vamos falar disso? Porque nós vamos falar de mobilidade urbana e conectividade. Se o projeto, qualquer que seja esse projeto, não contemplar mobilidade urbana, não contemplar conectividade, não contemplar o desenvolvimento sustentável, o planejamento estratégico, nós estamos fadados ao fracasso. Fazer um projeto com um investimento muito grande, com uma vida útil muito pequena. Um projeto fora das proporções e das reais necessidades que nós pretendemos desenvolver. Então, nós vamos falar, sim, de máxima mobilidade e conectividade, então, vamos falar de mobilidade urbana, anel viário metropolitano, vamos falar de trem, vamos ressuscitar o discurso da Ferroeste. Nós precisamos falar disso, nós precisamos falar de transporte aquaviário, precisamos falar de transporte rodoviário, aquaviário e o ferroviário, como opções de desenvolvimento. Né? Sim, muito bem lembrado. O Parque Turístico Nacional e vários outros assuntos que o Nilson vai comentar aqui conosco para você entender o que é o projeto Iguaçu Águas Verdes. Nilson, fala para nós aí, então, qual é a razão? Por que Ponte Sim e por que Parque Sim? Essa expressão que você costuma usar com frequência. Primeiro que, como eu dizia, Jussier, que a ponte no Porto Meira, na região do Marco das Três Fronteiras, só tem sentido se for uma ponte para o turismo e se tiver um atrativo do outro lado. E o Parque Nacional, o novo Parque Nacional Paraguaio, que nós propomos, que seria uma parceria entre governos e a sociedade civil, ela vai dar sentido a essa ponte se tiver esse atrativo do outro lado. E nossa meta é dobrar o tempo de permanência do turista com esse parque. Seriam espaços para grandes manifestações cívicas, culturais, grandes festivais, um grande centro financeiro do Mercosul. Nós estamos propondo, inclusive, espaços ali no Porto Meira para uma agência bancária, junto com todo esse complexo, não só para atender o turista, e também estações de correio, serviços de toda a natureza. Essa ponte, onde está projetada, ela é inviável, ela está irregular, ela vai ser embargada, ela pode ser embargada por qualquer cidadão brasileiro. Então nós estamos propondo deslocar no mínimo 1 quilômetro mais para cima, o ideal seria 1,5 km, para caber o parque, ficando 1 quilômetro, 1,5 km no Rio Paraná, o parque e o teleférico caber também, e no lado do Rio Iguaçu até a Ponte da Fraternidade, que vai dar 300 hectares, 3 vezes a área do batalhão, Jussier. Ali seria espaços para você, no fim de tarde, levar seu neto, sua filhinha, seu filhinho, andar de bicicleta, tomar um sorvete, você se divertir também no fim de semana com sua família, porque a vida não é só trabalho, nós precisamos também nos divertir, né? Então também é um lugar para a população regional, né? Espaços, como eu falei, para grandes festivais, grandes feiras internacionais, né? Cinema. E quando eu dobro o tempo de permanência do turista, Jussier, você sabe que é a mesma coisa que eu dobrar o número de visitantes.
Eu dobro o serviço de guia, serviço de táxi, serviço de refeição, hospedagem, alimentação e impostos. E são 26 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos. Uhum. São 6 mil empregos formais diretos. E nós estamos oferecendo uma alternativa para mudar o perfil socioeconômico da região, José, que você trabalhou na área de segurança, né, e você pode ser um grande articulador em Curitiba, junto ao IBAMA, junto ao IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, e inclusive o próprio DENIT, e vai auxiliar tanto o Chico brasileiro aqui, os prefeitos que eventualmente no futuro estejam aqui, como também a própria governadora, fazendo o link com o governo federal. Nós precisamos também eleger um deputado federal aqui que esteja disposto a incorporar essa visão trinacional, inclusive no âmbito do Mercosul, e para que essa concertação possa de fato ocorrer. E a partir de a nossa proposta nos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro, coincidente, o dia 8 é o dia do urbanismo mundial, né? E quem quiser procurar aí o que é a importância que tem essa data a nível para a qualidade de vida, que é o trabalho que os arquitetos urbanistas desenvolvem, né? Então é uma coincidência, né? E no dia seguinte, dia 9, é o dia do hoteleiro. Isso que nós propusemos para a governadora Cida, para ela encampar essa proposta, porque os maiores acionistas desse parque, com certeza, serão os hoteleiros, porque nós vamos dobrar o tempo de permanência do turista. O que vai gerar oportunidades de emprego e, de maneira direta, cerca de 26 mil empregos diretos em toda essa atividade que está sendo proposto esse projeto, seria isso? Novos negócios, emprego, ocupação, trabalho e renda. Todo mundo fica preocupado, nós, quando o secretário Jussier se reuniu inúmeras vezes com a Receita Federal, com a Polícia Federal, no Gabinete de Gestão Integrada, ele entendeu que esse projeto pode ser um instrumento de segurança pública. E com certeza, se você tem controle, olha só, como é importante um projeto que tenha controle, fiscalização, deslocamento, mobilidade. Nós temos condições de ofertar uma segurança integrada e cooperada de modo controlado, de modo mais controlado. Se você tem tecnologia, se você tem construção, se você tem pessoas capacitadas, você desenvolve melhor os serviços públicos, por exemplo, segurança pública, de maneira cooperada e integrada. Nilson, só me dá um tempinho aqui. Sim. Que eu vou chamar aqui, olha só quem está conosco. Está nos acompanhando agora nesse momento. Os internautas estão bombando aqui na internet. Já está... Nossa! Enquanto eu verifico aqui a quantidade de internautas que está ali, o Edvander Alves Billy, nosso amigo cowboy, o Billy Cowboy, pergunta: e como fica a questão de fronteiras? Nessa questão do seu projeto aqui, como é que fica a questão de fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina? Como é que você consegue estabelecer esse relacionamento de controle de fronteira, ou quais são as infraestruturas que você propõe nesse projeto? Nós propusemos esse projeto para as três fronteiras, para a tríplice fronteira. Excelente pergunta. Primeiro que o teleférico, quando cruza a fronteira, ele chega numa estação como se fosse chegar num aeroporto. Então você controla facilmente, o controle migratório é simples como qualquer aeroporto. A grande vantagem é que o teleférico, por exemplo, a norma internacional de transporte teleférico não permite você misturar mercadorias e pessoas. Então é um projeto estritamente turístico. Não vai ser possível ter muamba aí, né? Nem cigarros, toda essa loucura própria da fronteira, né? Então é facilmente controlado. Lógico que tem que controlar drogas, a Polícia Federal vai controlar drogas, a aduana vai ver se está tendo contrabando como tem que controlar e vai controlar qualquer outro tipo de acesso entre os dois países, inclusive a fronteira seca que tem entre várias partes do país. Sim, o aeroporto controla tudo, mas ali vai ser muito mais fácil, porque você não vai ter bagagem.
acompanhada, não vai poder trazer a cota famosa. É um projeto estritamente turístico e muda o perfil socioeconômico, gera trabalho decentes. Os teus filhos aí no Porto Meira, teus netos aí no Porto Meira, você vai ter os teus filhos aprendendo inglês, francês, alemão, ganhando em euro, dólar e ien, vai poder trabalhar numa agência de viagem como guia de turismo, administrando uma pousada, uma agência de turismo. Eu creio que é muito interessante o turismo e a infraestrutura, a logística, é 54% da base econômica do município. Então, o próprio Rodoanel, que interligaria os 3 grandes aeroportos que nós propomos, e que muita gente acha um pouco ambicioso, mas é só 32 quilômetros no território brasileiro. Sim, pode falar. Aqui dá para você ver, não sei se talvez o amigo tenha a imagem lá, ele pode mostrar o Rodoanel. O Rodoanel. O Rodoanel é apenas 32 quilômetros em território brasileiro. O que é 32 quilômetros para um estado nacional como o Brasil? No caso argentino é 12 quilômetros apenas. O que é 12 quilômetros para o estado nacional argentino? O Paraguai, que é a metade do território, que é um pouco mais, que é 65 quilômetros. Você está se referindo à área atingida pelo Rodoanel. Entenda bem, está aí na ilustração do seu PC. Mostra mais a ilustração do Rodoanel, de como funciona. Ele atinge 3 países. Para que o Rodoanel? Para ele implementar a máxima conectividade e mobilidade urbana entre 3 países numa zona de fronteira que alcança hoje aproximadamente 800 mil habitantes e tende a alcançar facilmente, daqui a uns poucos anos, a casa de 1 milhão de habitantes. Ou seja, nós estamos numa metrópole, nós estamos vivendo numa metrópole e nós precisamos de obras, infraestrutura e planejamento estratégico tal qual precisa ser realizado numa metrópole. Quando eu falo de planejamento estratégico, nós não podemos pensar para 5, 10 anos. Nós temos que pensar de 15 anos para frente. Uma avenida que se constrói hoje, pensando em 10, 15 anos, não irá comportar o tráfego de pessoas e veículos daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Por essa razão, os projetos têm que ser arrojados. Eles têm que ser pensados, desenvolvidos e arrojados para médio e longo prazo. Tá bom? Então, Nilson. Eu não respondi o total, por exemplo, a questão da aduana, a ideia do Rodoanel, por exemplo, as forças nacionais de segurança e a defesa civil, em caso de um ataque terrorista ou calamidades, como aconteceu na América Central recentemente, com os furacões, as agências de viagem, o Exército, a Marinha, a ambulância, o bombeiro, rapidamente pode chegar em qualquer lugar da região e levar para os 3 aeroportos. E, então, ele também pode ser um instrumento de segurança pública internacional e até de defesa nacional. Então, nesse sentido, o Mercosul pode adotar como uma política de Estado que, independente de quem esteja no governo, tenha que seguir. Então, e o controle nós faríamos na saída. E libera as pontes atuais e a nova futura ponte para turismo para o livre trânsito. Então, na solução nossa, que nós economizamos 300 milhões de dólares, né, nós fazemos 2 pontes em vez de uma para turismo aqui em Porto Meira e Porto Franco, né, só que tem que deslocar no mínimo 1 quilômetro mais para cima, e uma ponte para trens e caminhões em Hernandárias como o Jardim Porto Belo. Essa ponte mais ao norte, onde o trem estaria também contornando Três Lagoas, indo em direção à Vila C, ele faria um rodoanel ligando os 3 grandes aeroportos, fazendo o link da hidrovia Paraná-Tietê-Prata com o futuro corredor ferroviário bioceânico, que é a mobilidade e a conectividade máxima que se refere ao Jussier. E ele, defendendo essa nossa proposta com a governadora, antes mesmo do término da gestão dela, nós, junto com o prefeito Chico Brasileiro, nós temos que chegar junto, depois para essas audiências públicas, e nascer, reunindo sociedade civil e governos, nascer uma proposta de resolução para essa mesa de concertação, onde que os presidentes, antes de sair o Temer, e o novo presidente paraguaio, Marito, que já manifestou
concordância de que tem que se deslocar essa ponte mais para cima, porque ele disse assim, para quem mudou o leito de um rio, no Rio Paraná, para construir uma obra de Itaipu, o que é mudar uma ponte que todavia está em projeto? Então é uma coisa óbvia que se busque fazer mais com menos e melhor, né? Isso o futuro governo vai, então a questão da ferrovia e até mesmo da duplicação da rodovia 277 só tem sentido se a empresa a qual nós estamos querendo montar junto com o município, junto com o governo do estado, a Itaipu apoiando, sim, mas uma empresa de economia mista que possa, a nova licitação da duplicação da rodovia tem que incluir a ferrovia junto, senão não tem negócio. Então, porque o que barateia a produção e o que barateia o pequeno produtor, o grande produtor, o que barateia o pequeno consumidor ou o grande consumidor, é hidrovia e ferrovia, e nós ficamos se distraindo discutindo pedágio. Então, estava no tratado, nós estamos ressuscitando o trem, né? E aí essa região, em vez de ser um lugar de fim de linha, quando eu interconecto os 3 aeroportos, desviando, não só desvia o trânsito pesado de caminhões dos centros urbanos, mas vai para o norte, sul, leste e oeste, de barco, de trem, avião, né? Tudo tem que chegar aqui. O que vier da China chega aqui, nós mandamos para Buenos Aires, mandamos para Montevidéu, mandamos para São Paulo. O que chegar da Europa aqui, daqui nós mandamos para todo o interior do continente, tanto para o sul da América do Sul como para o norte, né? Então, e essa região passaria a ser uma plataforma logística e turística de escala continental. E um polo turístico, José, no curso de pós-graduação de turismo que nós fizemos, nós sempre defendemos que um polo turístico, para ser mais desenvolvido, ele tem que ter maior número de conectividade e de mobilidade. Depende do número de conexão aérea, rodoviária, ferroviária, hidroviária, energética, telefônica, cibernética. Por exemplo, em Porto Iguaçu, esses dias faltou 48 horas de energia, porque Misiones para a Argentina é como se fosse Rondônia para nós. Então, mas que Mercosul é esse que eles estão num jogo desigual? Eu fui empresário lá, eu senti o peso de ser empresário argentino. Então nós queremos um Mercosul mais solidário. Esses dias faltou 8 horas de energia em Cidade Leste, mas que Mercosul é esse? Que o nosso sócio estratégico, que fez uma Itaipu do tamanho como que dobrou a energia do Brasil quando foi construída, quando se começou em 75 e se começou a produção de energia lá pela década de 80, o Brasil dobrou a produção naquela época. Então o Brasil é o tamanho que é hoje, graças ao Paraguai e ao nosso irmão. Então nós temos que também os 4 países que guerrearam, né, os 3 que guerrearam contra o Paraguai antes, na Guerra da Tríplice Aliança, agora no Mercosul vão fazer uma nova aliança, não mais para a guerra, mas para a paz e a prosperidade entre os povos. Nilson, deixa eu te interromper um minutinho. Entrou muitos internautas nesse intervalo que nós estamos aqui conversando. Eu vou me apresentar novamente. Eu sou o Jussier, sou candidato a deputado estadual pelo estado do Paraná, com o número 11311. Sou engenheiro ambiental, tenho especialidades na área de gestão ambiental dos municípios, tenho especialização também na engenharia da segurança e medicina do trabalho, no ensino das ciências naturais e tenho outras especializações. O Nilson Rafaim foi tomar uma água, mas o Nilson Rafaim é um arquiteto urbanista aqui dessa região, ele tem ideias maravilhosas, trouxe essa demanda para nós, que é esse projeto maravilhoso que é o Iguaçu Águas Grandes, e nós estamos aqui com você. Estamos aqui, Nilson, olha só, entrou conosco aqui o Enéas Gomes, entrou conosco o Adailton, entrou conosco aqui online, está conosco nos acompanhando. Você deve conhecer o Fagundes Maquarte. São muitas perguntas, muitos internautas estão nos acompanhando aqui. O Edvander Billy continua conosco aí fazendo pergunta. Billy, se foi respondida a tua pergunta, dá ok. Se não foi, reporta para nós aqui que a gente completa. Está com nós o Benedito.
Meu mouse está enrolando aqui. Está conosco o Volney. Está conosco aqui a dona Estela. Muitos internautas aqui conosco. Muitos internautas, muitos comentários. Sinaí Santos. Gente, mandem suas perguntas. Eu sei que são várias perguntas, eu não vou conseguir responder a todos, evidentemente, no tempo que nós temos disponível aqui, mais meia hora pela frente. Vamos responder na medida que vai chegando, tá bom? Mande para nós todos os questionamentos. Então, para você ter ideia do que nós estamos falando do Iguaçu Águas Grandes, que é um projeto de desenvolvimento entre 3 países para a região trinacional. Envolve aí as regiões Oeste e Centro-Oeste. Nós estamos falando de trem, nós estamos falando de linha férrea, construção de linha férrea, da extensão da ferrovia do Mercosul, né? Que é uma oportunidade para desenvolver a nossa região, para baratear o custo da produção, sobretudo do homem do campo. Nós estamos falando aqui das pontes que precisam construir, que é um longo debate, uma questão antiga, né? Nós estamos falando aqui do desenvolvimento do turismo regional, a potencialização da matriz turística, do potencial turístico dessa região trinacional. Você pode nos acompanhar, nós estamos falando da máxima mobilidade e conectividade urbana, nós estamos falando aqui de infraestrutura, estamos falando de anel viário metropolitano trinacional, ligando 3 países, facilitando toda essa dinâmica de deslocamento, de segurança, de turismo e de desenvolvimento. Uma questão que acho que não sei se ficou claro quando não sei quem aí perguntou sobre a questão do controle aduaneiro. Controle aduaneiro. Foi o Billy Cowboy. O Billy Cowboy. O Billy, o rodoanel, quando você, o ordenamento territorial que nós estamos propondo é um instrumento de segurança pública também, porque o uso desordenado do território, ele compromete. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, lá tem lugar que nem o Exército entra. Se nós deixarmos crescer sem um planejamento integrado essa tríplice fronteira, nós podemos chegar a um colapso urbano muito mais grave que o Rio de Janeiro. E aí aqui não vai dar para mandar o Exército Brasileiro vir aqui. Então, esse ordenamento territorial, ele oferece os mais modernos equipamentos, não só de logística, para a interconexão hidro-aero-rodoferroviária regional, também é um anel de energia, é um anel de fibra ótica, e ele também, você faz o controle na saída, tem poucas saídas nesse rodoanel, então você faz o controle na saída, vai ser quase que um espaço de alta segurança, porque você pode fazer a vigilância monitorada, hoje tem drones, você conhece muito essa área, Jussier, né, pode falar bastante a esse respeito, mas nós criamos as condições ideais para o controle físico, alfandegário e migratório. É isso que os governos estão preocupados, porque fazer mais uma ponte, primeiro que até falta funcionário público. A Receita Federal não consegue controlar nem a atual ponte, imagine fazer mais uma lá embaixo. Então, só o parque, para que vocês tenham uma noção, o Parque Trinacional, a receita que nós estamos estimando, é lógico que precisa fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira. No fim do ano, nós esperamos que os presidentes da República, liderados pela nossa governadora e pelo Chico Brasileiro, aqui como prefeito brasileiro, possamos incluir na agenda de prioridade do Mercosul, e os presidentes da República dos 3 países e do Mercosul autorizem o início dos estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira para implementação desse projeto, colocando eles na agenda de prioridade e definindo um órgão gestor, né, definindo as fontes de recursos, se vai ser uma espécie de comodato ou uma espécie de licitação pública internacional. Só o parque tem uma receita anual que dá para construir uma ponte por ano. Então, e nós podemos, esse grupo empresarial vai poder pagar, inclusive, a questão do controle aduaneiro para o Estado. A arrecadação, o aumento de arrecadação vai ser suficiente para o Estado colocar muito mais profissionais e remunerar de maneira justa, né, todos os funcionários que operam
nesse novo modelo de desenvolvimento, ele tem que ser autossustentável, né? Nós precisamos calcular as toneladas de carga que nós vai aumentar quando nós... porque a China, para você ter uma ideia, a China está investindo pesado na África. E usando a África, eles não só querem a autossuficiência alimentar, Jussi, você sabe, como eles querem derrubar a hegemonia norte-americana. E eles estão preocupados porque o Brasil superou, inclusive, os Estados Unidos na produção de grãos. Então, essa obsessão da China de derrubar a hegemonia norte-americana, logo eles vão querer também derrubar a gente nesse sentido. E eles, quando produzirem lá a soja e o milho, eles não vão exportar grão para a gente. Ele vai tudo embaladinho para nós comer barato. E onde a China entra, eles arrebentam. Então, é uma questão, a guerra que nós estamos enfrentando, é uma questão até então, nós estamos propondo que os países do Mercosul assinem um tratado de paz perpétua, né? E se possa reunir aqui, quem sabe, os grandes pensadores, né? Os prêmios Nobéis da paz, e a gente fazer um concerto para a paz, porque a guerra do Paraguai ainda tem alguns fantasmas da guerra. A minha esposa é paraguaia, ela é arquiteta, urbanista, e a gente conversa muito com os nossos irmãos paraguaios, ainda resta algumas feridas que precisam ser saradas. Então, os 4 países, por coincidência, do Mercosul, que fizeram a guerra da Tríplice Aliança, agora, contra o Paraguai, agora não mais vão se aliançar para a guerra, mas para a paz e a prosperidade entre os povos. Então, assim como o Paraguai depende do Brasil para chegar ao Atlântico, o Uruguai, a Argentina e o Brasil vão depender do Paraguai para chegar ao Pacífico. Até tem uma analogia aí, né? Uma simbólica. Então, eu creio que nós temos que haver um grande concerto mundial pela paz aqui, trazer, quem sabe, aí os grandes personagens que receberam recentemente os Nobéis da Paz, e antes do fim do ano, né, a Cida e o próprio prefeito Chico brasileiro e o Temer assinar um tratado junto com os irmãos paraguaios e argentinos para uma concertação trinacional para o desenvolvimento sustentável, respeitando a soberania de cada país e a livre iniciativa. O máximo possível os equipamentos urbanos sejam complementares. Então, quando eu faço um rodoanel também para a interconexão de todo o sistema hidroviário, rodoviário, ferroviário e aeroviário, também no rodoanel, Jussi, você que é ambientalista, sabe a importância de nós fazer um corredor verde de biodiversidade, ligando toda a rica biodiversidade dos parques. Agora o Parque Nacional Paraguai também vai estar aliado. Nós vamos fazer aqui os fragmentos de um mega corredor de biodiversidade, desde Patagônia, Iguaçu, Pantanal, Amazônia. E esse corredor verde de biodiversidade também a agricultura sintrópica, a agroecologia, a agricultura familiar, que é um dos maiores fatores de geração de emprego, porque daqui 5 anos, você sabe, vai entrar em vigor a tarifa externa comum no Mercosul, que vai obrigar o Paraguai a cobrar no mínimo 20% para importar da China, da Índia, desses outros países fora do bloco. E isso significa, na prática, o fim desse modelo de comércio e turismo centrado na cota de compras, que vivem, a grande maioria da nossa população vive nesse comércio aí fronteiriço, né, da informalidade. Então, ele também muda o perfil socioeconômico da região e muda a imagem nossa. Aqui tem lugares do mundo que dizem que aqui é o sovaco do planeta. Tem um escritor norte-americano que inclusive fala que aqui é o ânus do planeta, sabe que é isso? Né? Que aqui só tem, agora já passou um pouquinho esse estigma de que aqui tinha só células terroristas, só tem contrabandista, mas nós queremos mudar essa imagem. Esse projeto vai permitir que o mundo inteiro venha a conhecer essa região, conhecer essa experiência de povos que compartilham suas maravilhas naturais e culturais. Os maiores caudais de água doce do planeta, a Cataratas, Itaipu, o Aquífero Guarani. Aqui nós podemos ter aquecimento global durante 200 anos e nós vamos poder, com todo esse serviço
da agrofloresta, da agroecologia, dá de comer para toda a humanidade durante 200 anos. Então eu acho que nós temos uma oportunidade, essa ameaça dessa segunda ponte em cima do Marco da Terceira Fronteira é uma ameaça para o nosso futuro. No formato, no local como está. No local que está e no formato está sendo proposto isso, caminhões, um outro projeto. Caminhões, nós vamos repetir esse modelo doido de Cidade Leste, Jardim Jupira, ao lado dos símbolos nacionais. Quer dizer, será que o Mercosul, o Brasil, a imagem do Brasil, nós vimos o que aconteceu com a Operação Carne Fraca, o quanto custou para o Brasil a imagem lá fora dos nossos produtos não terem qualidade sanitária suficiente. O prejuízo que isso causou. Agora, imagine uma ponte para caminhões em cima dos símbolos nacionais, praticamente a menos de 250, 300 metros, uma montanha de ferro em cima do marco brasileiro e paraguaio e uma barreira, uma muralha de ferro em frente ao marco argentino. Isso seria uma violência, nós vamos estar acabando repetindo aquele caos típico de Cidade Leste e Jardim Jupira, então comprometendo a imagem do Mercosul. Quanto custa a imagem do nosso país lá fora? Quanto custa a imagem do Mercosul? Não tem preço. Esse polo turístico trinacional tem que ser conhecido no mundo inteiro, tem que corresponder às belezas e às maravilhas das cataratas. Né? Tudo bem que é importante o comércio, aliás, o Rodoanel vai permitir que a periferia deixe de ser periferia e passe a ser um anel estratégico para o comércio, grandes depósitos, um grande centro de processamento de importação e exportação do continente, uma plataforma logística e turística de escala continental, mas preservando a natureza e respeitando a cultura local, em que o maior beneficiário desse modelo tem que ser a população local. Aliás, essa é uma determinação da Organização Mundial de Turismo, que o maior beneficiário de qualquer modelo de desenvolvimento turístico, o primeiro beneficiário tem que ser a comunidade local. Perfeito. Nilson, explica para nós, muitos internautas ali chegando e curtindo, compartilhando, mandando suas mensagens de apoio, muitas mensagens de apoio. Explica para nós o que é o GRIMP e para que serve. Qual é a função do GRIMP nesse projeto, nessa proposta? Bom, o GRIMP ele nasceu em 2016, em abril, uma audiência pública do Parlamento do Mercosul em Hernandárias, dia 7 de abril, e depois, dia 15 de abril, em Foz do Iguaçu. E surgiu esse grupo impulsor do projeto Iguaçu Águas Grandes, então, reunindo sociedade civil e governo. Mas foi justo naquele período que começou a Operação Pecúlio e também a Operação Lava Jato, e que estamos até hoje com essa bronca, e que acreditamos que após as eleições o Brasil vai entrar nos trilhos, o Mercosul também vai ter que entrar nos trilhos, então esse grupo impulsor tem o propósito de mobilizar a sociedade civil e os governos para incluir o projeto Iguaçu Águas Grandes na agenda de prioridade do Mercosul e criar um marco regulatório, um marco lógico, porque hoje nós estamos num marco completamente ilógico, do salve-se quem puder, né? Imagine a tal ponto que essa ponte que foi assinado o tratado em 92, fazem quantos anos? 92 para 2018, quantos anos faz? Mais de 20 anos, 26 anos. 26 anos, 26 quer dizer, anos. Era a época que, recém o Mercosul assinou o tratado em 91, o Tratado de Assunção, então é obsoleto. Naquela época o turismo não tinha a importância estratégica que tem hoje, o meio ambiente também não era tão valorizado, nós recém saímos da Constituição de 88, não havia um ambiente democrático, ainda existia o estigma do velho regime, né, que não havia participação popular, mas graças a Deus a Constituição brasileira instituiu o Estatuto da Cidade, que qualquer empreendimento dessa magnitude tem que ter consultas populares. Aliás, o próprio plano diretor que nós discutimos agora recentemente, ainda temos que fazer a conferência municipal para referendar, e nós, por exemplo, não concordamos com essa ponte no lugar e na forma, sendo ponte para caminhões nesse lugar.
Então, nós queremos discutir isso com o nosso prefeito, com os vereadores, com os órgãos como o Conselho de Turismo, a hotelaria, né? Se preferem os caminhões atropelando uma área turística, invadindo uma zona turística, se eles foram consultados para isso, se eles estão de acordo, ou se há condições de se rever isso e com o apoio da Itaipu, o apoio do governo federal, estaracida, antes mesmo de sair, ou depois de eleita, o Ratinho Júnior, seja quem for, eles possam, como nossos líderes e nossos representantes, estabelecer essa região no maior centro integrado de turismo, logística, entretenimento, desporto, cultura e compras do continente. Muito bem. Então, estamos aqui falando com o Nilson Rafaim sobre o projeto Iguaçu Águas Grandes. Você que está chegando agora, você que está dando uma olhada, ainda está meio perdido ainda sobre o assunto. O assunto é muito abrangente mesmo. Muitos internautas estão colocando ali seus apontamentos, seus elogios, suas perguntas. Então, resumindo aqui uma parte do que o Nilson está falando, ele está dizendo assim que o projeto Iguaçu Águas Grandes, resumindo, Águas Grandes está propondo que é uma solução urbanística apresentada por esse projeto que contempla a construção imediata de um tramo ferroviário de Cascavel ao município paraguaio de Hernandares, já existindo disponibilidade imediata de recursos financeiros com a participação da iniciativa privada. O mais interessado num projeto como este é a sociedade, e principalmente os investidores, porque o papel fundamental do poder público é normatizar e fiscalizar as normas, né? Então, facilitar, descentralizar, auxiliar a iniciativa privada a fazer os investimentos necessários para que traga toda essa infraestrutura, toda essa geração de oportunidades para essa região trinacional. Nós estamos falando aqui de 3 povos, estamos falando de uma região geográfica que envolve o oeste e centro-oeste do estado do Paraná, envolve uma grande região do estado nacional do Paraguai e assim como também o estado nacional argentino. Estamos falando aqui de um núcleo mais apertado, de 800 mil habitantes, envolvendo 3 cidades co-irmãs, que são Porto Iguaçu na Argentina, Cidade do Leste Paraguai e Foz do Iguaçu no Brasil. Você, internauta de fora desse contexto aqui local, você que está aí em outros estados, está acompanhando essa discussão, para você entender o que nós estamos propondo aqui é um projeto, um grande e amplo projeto de desenvolvimento trinacional que abrange uma área geográfica do estado do Paraná e de 3 países, por que não assim dizer, né? O Nilson ele costuma falar também que a concretização desse empreendimento depende do envolvimento da sociedade civil e de governos, né? E dos governos para criar um novo pacto trinacional. Ele falou muito bem aqui, foi muito abrangente, para criar um novo pacto trinacional para o desenvolvimento autossustentável entre Argentina, Brasil e Paraguai. Para quê? Para cumprir aquilo que já foi tratado no Mercosul. O Mercosul precisa sair do papel, ele precisa ser uma realidade de fato. E precisamos, então, transformar isso em realidade. Também para construir de imediato um tramo fundamental como um corredor de trem do Mercosul, que até hoje não saiu do papel. Dessas infraestruturas, dessas ideias que nós estamos comentando. Estamos falando de pontes, estamos falando de anel rodoviário, ferroviário, estamos falando, enfim, de um conjunto de infraestruturas que abrange aí o Parque Trinacional entre Argentina, Brasil e Paraguai, que é uma belíssima ideia que já de início, de partida, geraria aproximadamente 26 mil vagas de emprego diretos, sem falar das oportunidades. Diretos e indiretos. Só o parque? Só o parque. Nós estamos falando das outras atividades que vão cercar toda essa infraestrutura de desenvolvimento. Fora o Rodoanel, por exemplo. O Rodoanel ele vai gerar uma riqueza, segundo alguns técnicos, que nós vamos dimensionar melhor, 10 vezes superior ao turismo. Então, preparem-se, porque, se Deus der graça, nós podemos impactar o continente com essa solução, porque é uma plataforma. Impactar positivamente. Entenda bem, impactar na geração de oportunidade de emprego e renda, impactar no meio do convívio das relações entre 3 países,
nós só entendemos que só um investimento de impacto positivo e substantivo pode reconverter esse atual modelo da informalidade para gerar novos negócios, emprego e trabalho decente. Hoje, não pense que essas pessoas que trabalham nos portos clandestinos na madrugada aí são vagabundos, ao contrário, são muito corajosos, pessoal que trabalha para sustentar a sua família. O que falta para eles é oportunidade de trabalho. Formalidade. E trabalhar se nós não encontrar trabalho e renda para a maioria dessa população que depende desse modelo atual de cota de compras e de comércio e turismo centrado na cota de compras, só vai sobrar para nós o tráfico de arma, o tráfico de droga, prostituição e o tráfico de pessoas. Aliás, isso já não está muito pequeno, esse tipo de economia, nós sabemos, subterrânea, ela realmente é muito forte. Então, nós precisamos encontrar novas alternativas de trabalho decente. E o turismo é uma ferramenta saudável, é um instrumento de desenvolvimento sustentável, porque um território deteriorado, o turista foge. Essa ponte, na forma que foi concebida pelos governos anteriores, ela é nefasta, ela acentua esse modelo da informalidade, do descaminho, que isso não interessa para a Receita Federal, não interessa para o governo brasileiro, e a gente precisa criar as condições para o livre trânsito, sim, como preconiza o Mercosul, mas dentro de princípios modernos de integração. O Mercosul, nós precisamos também fortalecer o Mercosul, porque a divisão não nos interessa só para nos enfraquecer. Nós temos que fortalecer, é uma oportunidade. A união entre os povos que gera oportunidades. Essa união vai permitir um maior fortalecimento do poder de negociação regional a nível mundial. É nesse sentido que a gente precisa também pensar estrategicamente. Nilson, estamos nos encaminhando para os finalmente, nos resta poucos minutos. O Nivaldo Antônio diz assim: parabéns, candidato, pela sua ousadia. Isso aí, esse projeto para mudar, melhorar a região. Não é tão difícil de cruzar as pontes sem ter filas. Teremos os trens aqui, teremos, não entendi aqui a escrita, nos 3 margens das 3 fronteiras, mais 3 parques nacionais, sendo um em cada país, enfim, todo um conjunto de obras e infraestruturas que vai possibilitar conviver de forma mais agradável. Ele diz aqui também, Adão Almeida, esse é um projeto para o futuro, é um projeto bom, um projeto ousado. Temos outras personalidades. Gente, são muitos questionamentos, nós não conseguimos responder. Vocês já viram, já observaram que o assunto é abrangente, muito abrangente. Eu vou pedir para o internauta, continue escrevendo suas perguntas, seus questionamentos. Eu vou responder a posterior. Eu prometi levar essa interação até as 22 horas, só restam poucos minutos. Quanto tempo, mais ou menos? Temos 8 minutos, nós temos mais 8 minutinhos aqui para falar. Eu queria aproveitar o gancho dessa pausazinha da minha fala que o Jussier trouxe, para mandar um link aí embaixo do Facebook, do Jussier 11, e vou colocar o link da minha página, da carta em que você e eu assinamos entregando o pedido de apoio da governadora para realizar essas audiências públicas imediatamente após as eleições nos dias 8, 9, 10 e 11. Dia 11, inclusive, coincide com o início da semana do aniversário de Cascavel, dia 11 de novembro, que o aniversário é dia 14. Então, a Cida continuaria na mídia, vamos dizer, ela antes de sair, ela pode impactar positivamente, colocar o Paraná na vanguarda da integração do continente. Com a influência que ela tem com seu esposo, que é o Ricardo Barros, que não é por nada que ele foi ministro da Saúde, é um homem da confiança do Michel Temer, e o Chico brasileiro é um homem super
bem relacionado, não só com os deputados, né? Também com todo o Cone Os Sul. níveis de governo. O Cone Sul aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se não sair essa ponte com a ferrovia já, como nós propomos, vai ficar fora não só o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e o Chile, vai ficar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o CODESUL, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul, podem fazer uma aliança para debater essa questão da importância da ferrovia do Mercosul já, porque estava no tratado. Então, a própria CIDA pode reunir o CODESUL e encaminhar essa proposta. E ela vai ter que levar o governo até dezembro, evidentemente, independentemente do resultado da campanha, agora já em outubro, né? Você, como deputado estadual eleito, creio que também os demais que eventualmente de Foz do Iguaçu se elejam, seja deputado federal ou estadual, com o Chico Brasileiro, temos que levar essa pauta para Brasília e no Mercosul. O Nilson citou um assunto importante, que esse projeto, essa dinâmica desse projeto, não é um projeto para um deputado. Muito importante essa menção. Esse é um projeto de governo que precisa do esforço coletivo, precisa da Câmara dos Deputados, precisa da Câmara dos Deputados estaduais e federais em Brasília, precisa do auxílio do governo executivo, da União, o novo presidente, o novo governo do Estado do Paraná, para que em nível de governo e interação junto com os governos argentinos e Paraguai, torne realidade essa proposta. Então, várias respostas que nós vamos dar logo em seguida, porque não conseguimos responder a todas agora, estamos chegando aos finalmente. Eu quero dizer para você aí, internauta, a proposta do programa de hoje foi falar sobre uma das linhas das nossas propostas, que é desenvolvimento sustentável. O projeto Iguaçu Águas Grandes é um dos projetos de defesa do candidato Jussier, deputado estadual. Nós trabalharemos muito fortemente com programas, ações e projetos orientados para a família brasileira. Iremos propor uma estratégia de trabalho orientada para a segurança pública, e essa segurança pública tem que ser cooperada, integrada entre os diversos entes, sobretudo os entes da União, Estado e Município, aqui em Foz do Iguaçu, e na região oeste do Paraná, já que Foz do Iguaçu, de certa forma, é o laboratório para essa experiência, e é uma experiência positiva, sim. Eu, como último secretário de Segurança, tenho essa experiência, passei por várias experiências nesse sentido. Foz do Iguaçu é, sim, um laboratório de experiências positivas, no sentido de cooperação e integração de esforços. Então, nós queremos trazer, à medida que vamos avançando daqui para o final da campanha, nós vamos trazer essa discussão sobre as diversas propostas e as diversas ações da nossa candidatura, do nosso programa de governo. Tá bom? Eu queria desafiar todos os nossos amigos aí a compartilhar esse debate e a gente ampliar junto aos irmãos argentinos e paraguaios, porque o Mercosul, a língua portuguesa também é oficial, assim como a espanhola, até o Guarani nós temos que começar a aprender, né? Também, e ampliar esse debate. Eu creio que esse não pode ser um projeto do Nilson, do Jussier, como ele falou, tem todos os candidatos, nós estamos abertos para também debater com outros candidatos. A sua visão enfoca 3 pontos básicos que eu considero estratégicos, se poderia mencionar, né? E que aí entra o projeto que você se refere, pode colocar claramente para nós, o Jussier. Correto. Então, eu, Jussier, irei trabalhar 3 áreas prioritárias como ponto de campanha que irei defender, que é a família, seus valores, seus princípios. Nós vamos trazer programas e projetos para esta área. Nós iremos trabalhar segurança pública estratégica, cooperada, integrada entre os 3 entes da nação, governo federal, governo estadual, governo municipal, e vamos trazer todas as propostas aí inseridas. E iremos trabalhar desenvolvimento autossustentável. Aí nós queremos falar de vários programas, sendo o carro-chefe desse programa para o desenvolvimento regional e trinacional, o programa Iguaçu Águas Grandes. Evidentemente, nós estamos falando do programa estratégico de governo e que precisa dessa interação, precisa do apoio de todos vocês. Quero agradecer a todos os internautas, que não deu tempo de falar o nome de todos eles aqui, são várias mensagens. Vamos responder na sequência a você aí, tá bom?
Mantenha-se conectado, nós vamos encerrar o programa. Eu só queria dizer o seguinte, o Jussier, nas reuniões, me chamou muito a atenção, nas reuniões do Gabinete Integrado das Forças de Segurança, Exército, Marinha, Aeronáutica, Receita Federal, Polícia Federal, defendia de maneira muito clara que segurança, não adianta você encher do Exército e guardas, segurança se faz com emprego, trabalho e renda. Isso é fundamental e esse projeto pode mudar o perfil socioeconômico da região. Nós vamos falar de segurança pública, nós vamos chamar uma live em outra data a ser divulgada aqui para você sobre segurança pública e aí nós vamos abordar todos esses itens da segurança pública macro e micro, a preventiva e a repressiva. Então nós vamos falar para vocês das linhas e propostas do deputado Jussier, evidentemente, que contempla toda essa dinâmica. Nós chegamos ao final da nossa interação. Bom, bem lembrado aqui do nosso auxiliar, o nosso subinspetor Ribeiro. Amanhã às 19h30 nós teremos um debate acalorado, debate promete, na UniOeste, aqui em Foz do Iguaçu, campus Foz do Iguaçu, com os candidatos a deputado estadual, onde eles irão apresentar suas propostas, seus programas e suas ideias. Nós vamos confrontar ideias, nós vamos trazer para vocês sugestões, vamos trazer propostas e vamos ouvir a população. Então eu quero convidar você, vamos participar do debate. Ele vai ser transmitido online também, mas é importante que você que queira perguntar, queira questionar, esteja presente às 19 horas, nesta quarta-feira, no campus da UniOeste Foz do Iguaçu. Virá também depois os governadores também, né? Virá também na sequência o debate dos governadores, né? Já no dia 4, nós já estamos divulgando também. No dia 4 nós vamos ter debate na Unifoz, não falei a memória, na Unifoz, tá? A confirmar o local e o horário. Vamos ter debate também dos candidatos a deputado estadual. Pede voto aí, camarada. Bom, não poderia deixar de pedir para você, vote no Jussier. Você acredita nos projetos? Acredita nas propostas, nos programas? Vote Jussier 11311. Nos ajude a lhes ajudar. Eu sou o candidato sim, tenho propostas sim. Quero trabalhar com você paranaense, você senhora e senhor paranaense, meu amigo. Queremos trabalhar com você e junto por você. Ponte sim, parque sim também. Então, aqui para você, finalizando. Vamos finalizar aqui ó, com essa frase. Ponte sim e parque sim. Tá ok? Um abraço. Receba o nosso abraço. Muito obrigado pela sua presença. E um aplauso para você.